Você já ouviu falar de Golias, o gigante morto por Davi? Mas a Bíblia menciona muitos outros gigantes. A origem dos Nefilins é um dos maiores mistérios. Anjos caídos se uniram a mulheres humanas, e dessa união surgiram criaturas híbridas, gigantes poderosos que caminharam sobre a terra. Tão temíveis que até os espias hebreus se sentiram como gafanhotos perto deles. Então, por que não aprendemos sobre eles nas escolas? E o que a Bíblia realmente diz sobre essas criaturas? Hoje, vamos resgatar do esquecimento os Nefilins, os Refaíns, os Anzumins e os gigantes que aterrorizaram Canaã. Tudo começa em Gênesis 6, um Mainos For, um texto tão estranho que muitos estudiosos o chamam de o problema dos Nefilins. Leia comigo. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres. Naqueles dias havia Nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, estes são os heróis famosos da antiguidade. A palavra Nefilim vem do hebraico nafal, menos cair, ou os que fazem cair. Mas quem eram os filhos de Deus? Para muitos teólogos antigos, eram anjos rebeldes. Para Agostinho e a tradição posterior, eram linhagem de Sete. O fato é, esses gigantes eram híbridos, homens de estatura anormal, violência extrema e fama de semideuses. Avancemos séculos. Israel está no deserto. Moisés envia 12 espias à Terra Prometida. Eles voltam com um relato aterrorizante, registrado em Números 13. 32-33. A terra devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali os Nefilins e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Note, eles dizem vimos ali os Nefilins, como se a linhagem de Gênesis 6 tivesse sobrevivido ao dilúvio. E quem eram esses gigantes específicos? A Bíblia dá nomes: Enassins, Refaíns, Zuzins e Zanzumins. O mais famoso é Golias de Gate, um filisteu de quase 3 metros. Mas ele não estava sozinho. Em 2 Samuel 21, 15-22, lemos sobre 4 gigantes descendentes de Rafa: Isbibenob, que tentou matar Davi; Saf, Lami ou Golias, o Gateu, um gigante de 6 dedos em cada mão e pé. Esses gigantes dominavam regiões como Gate, Asdod e Gaza. Eram tão altos que suas lanças pareciam vigas de tiar. Mas a Bíblia é clara. Davi e seus guerreiros os exterminaram. Se a Bíblia fala tanto deles, por que não estão nos livros de história? 3 razões principais. 1. Ceticismo moderno. Muitos historiadores rejeitam milagres e seres sobrenaturais. Então reinterpretam gigantes como figuras políticas ou metáforas. 2. Textos apócrifos. Livros como Enoque foram excluídos do cânon protestante e judaico. 3. Teologia do dilúvio. Se o dilúvio foi universal, como surgiram novos gigantes depois? Alguns sugerem que o pecado angelical se repetiu. A Septuaginta traduz Nefilim como gigantes, sem eufemismos. Joséfo, o historiador judeu, escreveu: eles tinham corpos enormes e aspecto totalmente diferente dos homens comuns. Deuteronômio 9:2 resume: um povo grande e alto, os Enassins, que tu conheces, e de quem ouviste dizer: quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Mas Deus ordenou que Israel os destruísse, não por ódio étnico, mas porque a violência e a corrupção daqueles gigantes ameaçavam toda a humanidade. E aqui está o ponto que muitos esquecem: os gigantes não eram imortais. Davi venceu Golias com uma pedra e fé. O mesmo Deus que criou os céus também derruba os heróis da antiguidade. A mensagem bíblica não é medo dos gigantes menos, mas que nenhuma altura, armadura ou linhagem híbrida resiste ao Deus de Abraão. Os gigantes da Bíblia não foram esquecidos por acaso. Muitos preferem um cristianismo sem sobrenatural, sem anjos caídos, sem guerras celestiais. Mas a Bíblia não tem vergonha desses relatos. Eles nos lembram que o mundo invisível é real e que Deus sempre teve um plano para proteger a semente da mulher até a vinda de Cristo. E se você quer se aprofundar, leia Gênesis 6, Números 13, 2 Samuel 21 e o